Evangelho de Mateus, capítulo 1. Quero ler com você alguns versículos. A partir do verso 3. Quem já achou, diga amém. Diz assim: Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, e Esrom gerou Rão. Rão gerou Aminadab, e Aminadab gerou Naazon. Naazon gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe foi Batseba, viúva de Urias. Só até aí você pode se assentar em nome de Jesus. Como eu falei na semana passada, talvez cause uma certa estranheza para você pregarmos a partir desse texto, né? A genealogia, quando na Bíblia nós vemos entre um texto e outro uma genealogia, parece que é uma página a ser pulada, né? Que informação a gente pode retirar daí? A Bíblia falando que fulano gerou ciclano, que gerou beltrano. Só que em algumas genealogias, algumas coisas saltam aos nossos olhos, e isso que salta aos nossos olhos vale a nossa atenção, até para que a gente encontre no Senhor e busque no Senhor uma aplicação prática. Aqui, nesse texto que a gente leu, o que chama a minha atenção é a citação de 4 mulheres. A Bíblia cita 4 mulheres aqui no meio dessa genealogia. O capítulo 1 do Evangelho de Mateus nos mostra a genealogia de Cristo. O final dessa genealogia dá em Jesus Cristo. Então, o Evangelho de Mateus apresenta essa árvore genealógica, mostra, né, os pais, os avós, os bisavós, né, do Senhor Jesus. E aí no meio dessa genealogia, né, a gente vê aqui a Bíblia destacando Tamar, né? A Bíblia nos mostra também um destaque a Raabe. Depois a Bíblia nos mostra um destaque a Ruth e, por último, Batseba, né? Mostrando a importância dessas 4 mulheres, ou nos fazendo procurar estudar e entender a importância dessas 4 mulheres. Eu falava na semana passada que normalmente na genealogia o escritor se preocupava em falar dos pais, falar dos homens, né? Não se preocupavam em falar das mulheres. A gente vê aqui que em alguns momentos só os homens são citados, né? Se as mulheres elas são colocadas em destaque, como eu disse, talvez seja para que a gente mergulhe um pouquinho no estudo e procure saber a história de cada uma delas. A primeira citada aqui é Tamar, e a gente falou na semana passada sobre Tamar. Quantos estiveram aqui conosco semana passada aí? Glória a Deus. A grande maioria esteve conosco aqui e ouviu a pregação. Se você não ouviu, você pode procurar no nosso canal do YouTube, tem essa pregação na íntegra lá. Mas a gente estava falando sobre Tamar, que foi uma mulher injustiçada, né? Ela se viu dentro de um casamento, né? Porque nos dias bíblicos, né, a mulher não escolhia com quem ela ia casar. Normalmente quem armava o casamento eram os pais. Então os pais é que escolhiam uma mulher para o seu filho, né? Era a família do noivo que meio que decidia, né? E a mulher era quase que um objeto nessa história. Então está aqui o meu filho e está aqui uma mulher que eu simpatizei, então eu pego essa mulher e digo: você vai se casar com meu filho, e ponto, é isso aí, e está decidido. E Tamar se viu dentro de uma relação. Ela se casa com um homem, a Bíblia diz que ele era perverso, e aí por conta disso Deus então mata esse homem, Deus leva esse homem, e aí ela fica viúva. E existia uma ordem que mandava o irmão do morto assumir a viuvez da sua cunhada, né? Então isso acontece, o irmão assume, mas ele se aproveita dessa mulher e ele não engravida essa mulher. Ele faz de tudo para evitar que essa mulher ficasse grávida, porque se essa mulher ficasse grávida, o filho não seria dele, mas seria do irmão morto. Bem, o fato é que a Bíblia diz que Deus olha isso com maus olhos, vê que esse homem também é perverso e também tira a vida desse homem. Aí tem um terceiro
filho que deveria ser dado para essa mulher. Mas o pai, Judá, ele entende assim: não, dei o meu primeiro filho, ele morreu. Dei o meu segundo, ele morreu, eu não vou dar o terceiro, porque senão vai morrer também. E eu falava na semana passada que é muito mais fácil a gente botar o problema no outro. Se meus filhos estão morrendo, o problema é dessa mulher. Ele não parou para analisar que o problema poderia ser dos próprios filhos. Então, não vou dar o meu terceiro filho. Ele dá uma desculpa para a mulher, ele diz: olha, volta para a casa dos seus pais, vive a sua viuvez, e quando o meu filho tiver idade, então eu te procuro, e aí você se casa com o meu filho mais novo. Só que quando o filho alcança a idade, ele não procura a mulher. E ele não procura a mulher exatamente por isso, porque ele entendia que os filhos morriam por causa da mulher. Então, eu não vou procurar ela, não vou dar mais um filho para ela, porque senão mais um filho meu vai morrer. E aí a Bíblia nos mostra que num determinado momento, essa mulher decide tirar as suas roupas de viuvez e coloca uma roupa normal e só se cobre com um véu. E aí nesse momento, Judá, que era o pai desses garotos, desses homens, dos dois que morreram e do outro que estava sendo escondido, Judá, ele encontra com essa mulher que está com véu, e ele se encanta por essa mulher, e ele pergunta: quanto é que você me cobra para que a gente possa ter uma relação? Ele trata essa mulher como se ela fosse uma prostituta. E a mulher entende que ali é a oportunidade dela ser justificada, porque a viúva era facilmente abandonada no meio da sociedade. Então, eu tentei com um homem, ele morreu. Eu tentei com o segundo, ele morreu. E agora, que era para eu tentar com o terceiro está sendo escondido de mim, então eu vou me deitar com o pai deles. E ela se deita com o pai deles, e ali naquele momento, então, ela fica grávida, e fica grávida de gêmeos. O fato é que no final dessa história, e falando assim muito rápido, de repente pode parecer difícil para você entender, mas no final dessa história, o que fica muito claro é que quem erra é Judá e não Tamar. E a prova disso é que Judá, ele se desculpa com Tamar, e ele assume um compromisso de nunca mais tocar em Tamar. Tamar acaba dando à luz, e como a gente leu aqui na genealogia, ela dá à luz a um filho de Judá, Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar, e Pérez, o mais velho, ele acaba sendo aquele que dá prosseguimento à genealogia, e é aquele que está ligado diretamente a Jesus Cristo. Mas que coisa linda, uma mulher que não era do povo de Deus, nós estamos falando de uma cananeia, nós estamos falando de uma mulher estrangeira, nós estamos falando de uma mulher estranha, que de repente se viu dentro de um casamento. O primeiro casamento não dá certo, o segundo casamento não dá certo, e o terceiro, que poderia dar certo, não acontece por conta da família do noivo, por conta do sogro. Quer dizer, uma mulher que se vê de fato totalmente injustiçada, esquecida, de repente é exaltada pelo Senhor e colocada na genealogia de Cristo, ligada diretamente ao Mestre. É óbvio que isso traz para nós o ensinamento de que nós podemos estar vivendo num lugar de injustiça, nós podemos estar vivendo num lugar de exclusão, nós podemos estar vivendo um tempo de engano, onde as pessoas estão nos passando para trás, mas se Deus tem uma promessa para a nossa vida, ou se Ele quer nos exaltar, ou se Ele quer que algo aconteça a partir de nós, seja onde estivermos e debaixo da sentença que for, o Deus que prometeu vai cumprir. Você crê nessa palavra? Diga amém. Sabe, queridos, o importante é que em momento nenhum nós vemos a mente de Tamar perturbada ao ponto dela desistir do projeto de ser mãe. E é sobre isso que eu quero que você medite nessa noite. Se a tua mente estiver sarada, ninguém rouba os sonhos. Se a sua mente estiver sarada, ninguém rouba os projetos de Deus na tua vida. O diabo, ele sabe que naquilo que depende de Deus, o que Ele prometeu, Ele vai cumprir, mas naquilo que depende de você, talvez você não consiga ou administrar, ou esperar que Deus faça com que sua vontade de fato aconteça em sua vida. Existem pessoas aí que estão caminhando e por conta de um tempo acabam se desviando, acabam fazendo antes do tempo,
tempo ou desistindo de fazer, porque não tiveram a mente sarada para administrar as adversidades. Imagine se Tamar não tivesse uma mente sarada. Na morte do primeiro, ela já teria desistido. Na morte do segundo, ela teria desistido. Diante da injustiça feita por seu sogro, ela teria desistido. Mas quem tem a mente sarada não desiste. Olha para o teu irmão e diga assim: Deus te sara nessa noite. Levanta a sua mão e receba em nome de Jesus. Você está desautorizado a desistir. Deus hoje renova a tua mente para que você continue, persista, porque você vai alcançar o lugar da bênção. Oh meu Deus, eu creio nisso. Mas a Bíblia, além de citar Tamar, e eu fiz aqui um breve resumo, mas se puder depois dar uma assistida lá, em vez de ficar ouvindo coisas que não edificam em nada, depois em casa, pastor, eu vim na semana passada, assista de novo, Deus vai acrescentar alguma coisa nova ao teu coração. Mas além da Bíblia falar sobre Tamar, a Bíblia também fala sobre uma segunda mulher, que é Raabe, muito conhecida na Bíblia. Raabe era uma prostituta de Jericó. O contexto é o seguinte: depois de mais de 400 anos sendo escravizados pelos egípcios, Deus liberta o povo hebreu e o povo hebreu sai para instituir a nação, sai para se organizar, estabelecer um lugar fixo. Eles já não ficariam mais peregrinando de um lado para o outro, eles já não seriam mais subjugados, mas eles estavam alcançando a liberdade para viver de fato como a nação do Senhor. E aí a Bíblia nos mostra, e isso é mensagem para um outro dia, o percurso que era para ser feito em 40 dias acaba sendo feito em 40 anos. Eles ficam dando voltas e mais voltas e mais voltas, e eles não chegam no lugar da bênção no tempo que seria razoável para eles chegarem, por conta de erros deles mesmos. 40 anos caminhando no Egito, mas apesar de todo o erro e dessa demora, jamais faltou sobre o povo hebreu a misericórdia do Senhor. Quando eles sentiam um frio, Deus levantava uma coluna de fogo para aquecê-los. Quando eles sentiam calor, Deus colocava sobre eles uma nuvem fazendo sombra. Quando eles sentiam fome, Deus fazia o maná cair do céu. Quando eles tinham sede, Deus fazia a rocha jorrar água. Que Deus é esse? Deus deu a vitória sobre os inimigos que se levantaram na caminhada deles. A Bíblia diz que as roupas não puíam e as sandálias não desgastavam, porque Deus renovava a misericórdia sobre a vida deles. E tudo isso que Deus fez, além daquilo que Ele já tinha feito na vida dos hebreus, quando eles ainda estavam no Egito, as 10 pragas que foram liberadas sobre o Egito, o Mar Vermelho que se abriu, tudo isso chegou aos ouvidos dos moradores de Jericó. E aí algum mercador, algum andarilho, alguém que andou pelo deserto, que ouviu o que era dito no meio de outros povos, chegou no Egito, chegou em Jericó e disse assim: existe um povo que depois de mais de 400 anos sofrendo no Egito, alcançou a liberdade de maneira sobrenatural e espetacular. E esse povo tem caminhado há 40 anos no deserto, e o deserto não foi capaz de consumir esse povo. Esse povo é um povo que tem resistido às maiores adversidades, os maiores inimigos. E eu quero que vocês entendam, é esse povo que está vindo ao nosso encontro. É esse povo que está desejoso de entrar em Jericó. É esse povo que está a fim de dominar-nos. De dominarmos, de nos dominar, melhor dizer. É esse povo. Aí eu fico imaginando, sabe, queridos, que o normal seria
mesmo com todos os testemunhos, alguém se levantar dizendo assim, não, tudo bem, existem alguns sinais aí que Deus faz através da vida deles, mas nós somos a maior potência militar do momento, nós somos a resistência do mundo, nós temos muralhas intransponíveis, centenas de outros povos e de outros exércitos já tentaram entrar aqui nas nossas portas e não conseguiram passar pelas nossas muralhas, porque afinal de contas nós somos Jericó, nós somos uma potência, que eles venham e eles vão morrer como os outros morreram, sabe, mesmo com todos os sinais, com o sobrenatural, a comparação, sabe, era absurda. Nós estamos falando de uma potência militar diante de um ajuntamento de escravos, nós estamos falando de pessoas que têm armamentos pesados, diante de pessoas que não têm arma nenhuma, e as armas que têm são produzidas ali no deserto, sabe lá com que matéria-prima. Então, diante mesmo do sobrenatural, seria normal eles recobrarem a coragem, baterem no peito, falando, que venham, nós vamos derrubar todos eles. Mas a Bíblia diz que o povo de Jericó estava com medo, trancafiado atrás de seus muros. Porque algum pregador muito ousado, cheio da graça, cheio da unção de Deus, chegou dizendo assim, vocês não estão entendendo. Podem chamá-los de ex-escravos, podem chamá-los de velhos, podem chamá-los de sofredores, podem chamá-los de pobres, podem chamá-los de despreparados, podem chamá-los de feridos, mas o fato é, Deus está com eles. Eles carregam sobre a vida deles a manifestação do sobrenatural. E eu quero que você entenda, se tem uma coisa que deixa o diabo apavorado, é a certeza de que você não está vindo sozinho, você está vindo com a presença do Senhor. Ele pode olhar e até perceber, é pobre, não teve muitos estudos, não teve muitas oportunidades, mora num país de terceiro mundo, mora numa cidade violenta, os pais não são evangélicos, vive num lar corrompido. Ele pode até levantar todas essas estatísticas que são contrárias, mas quando ele percebe Deus está com ele, não tem como ele continuar com o peito aberto. Nessa hora ele foge. A Bíblia diz que os nossos inimigos que se apresentam contra nós por um caminho, ao ver Deus na nossa vida, vão fugir por 7 caminhos. Porque a estatística que faz a diferença é a presença de Deus. A informação relevante é que eu carrego uma unção. Eita! Fala para 3 pessoas diferentes e diga, você carrega uma unção. E muita gente, eita, escute, olha aí o que é saúde mental. Muita gente dentro de Jericó recebe essa informação e pensa assim, já era, vamos morrer. Aliás, a maioria esmagadora recebe essa informação e se encolhe, já era. Mas uma mulher recebe essa informação e pensa assim, vou me juntar a eles. Sabe, queridos, a Raabe, ela não se deixa dominar por uma história de pecado. Ela não se deixa dominar por dedos apontados. Porque ela podia pensar assim, vem um fogo consumidor e vai acabar com todo mundo. Mas ela pensa assim, não, vai acabar com todo mundo que não se render. Quem não quer se render, que morra. Eu decido me render. Não, mas você é da maior potência militar. Não interessa.
Não interessa se eu tenho dinheiro, não interessa se eu tenho inteligência, não interessa se eu tenho capacidade. Eu já entendi que eu tenho que estar com Deus. Eles estão resistindo esse tempo todo porque eles carregam uma unção. Eu quero carregar essa unção também. Aí alguém pode dizer assim: não, mas você é uma prostituta. Mas é como se ela já soubesse aquilo que seria dito anos depois e seria registrado no Novo Testamento. Vocês não estão entendendo. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Eu decido me render, porque eu sei que tem perdão para a minha vida. Quantos aqui sabem que tem perdão para a nossa vida hoje? Ou eu não quero saber como você entrou, mas eu sei como você vai sair. Você vai sair daqui lavado, perdoado, redimido, limpo pelo sangue de Jesus. Oh meu Deus, receba, você não é daqueles que vão morrer, você é daqueles que vão viver. Porque quando eu não tenho a mente sarada, eu desenvolvo uma baixíssima autoestima. Quando eu não tenho a mente sarada, eu me culpo. E eu vou falar uma coisa para você, guarde isso no teu coração: culpa paralisa. A culpa, ela só serve se você usar dela para fazer uma autoanálise e mudar e corrigir o que precisa ser mudado e corrigido. Aí a culpa serve. Agora, aquela culpa que fica te martelando, dizendo que você não pode mais nada, dizendo que você não merece mais nada, dizendo que você é indigno, sabe, aquela culpa que te suja. A Bíblia fala, sabe, que depois de 11 anos, o Espírito Santo desce no dia de Pentecostes. Depois de 11 anos, Pedro ainda não havia pregado o Evangelho para os gentios, porque existia um preconceito, existia uma religiosidade enraizada nele. Não vou pregar para esses caras, não quero saber. 11 anos tinham se passado. Aí diz a palavra do Senhor que de repente, sabe, Deus dá uma visão, mostra para ele que ele tinha um campo para pregar. Existia um povo no meio dos gentios, um camarada chamado Cornélio, clamando ao Senhor, dizendo: Senhor, eu quero o avivamento, eu quero o Espírito Santo, eu quero a tua presença. E em contrapartida, Pedro: não vou. Aí Deus dá uma visão para ele, e aí ele vê animais descendo num lençol branco, e na visão ele tem fome, e aí então a instrução é: vá lá e coma desse animal. E ele diz: não, de maneira nenhuma eu comerei desse animal, porque eu jamais vou comer algo impuro. E aí Deus sacode Pedro e diz assim: não chame de impuro aquilo que eu já purifiquei. E aí Pedro, ele desperta daquela visão, entendendo que Deus estava falando isso sobre os gentios. Deus estava dizendo assim: vai lá e ora por eles. Você está tratando eles como impuros, quando na verdade existe um plano redentor para eles. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por vocês judeus, mas por eles também. Existe uma obra salvadora para eles também. Quando eu leio esse texto, eu entendo que Deus não compactua com o pecado, mas quando o pecador, seja ele qual for, e seja qual for o pecado que ele tenha cometido, decide se render aos pés do Senhor, Deus abre os braços e o aceita imediatamente. Entenda, em nome de Jesus. Não sei qual é o teu pecado, mas se hoje você decidir se render, pode morrer todo mundo à sua volta, você vai sobreviver. Mente sarada, mente aberta para receber o sobrenatural de Deus. Tem gente que é traumatizada, tem gente que se auto-traumatiza, ela se sabota o tempo todo. Sabe, é uma cisma. Não, o pastor não me ama. Não, mas o pastor não fala comigo. Não, a pastora Denise não gosta de mim. Mas isso, mas e aquilo, e que não sei o quê, e papapá, e pipipi. Há poder no sangue de Jesus. Eu já contei assim para vocês essas triste experiência de uma vez eu gravei aqui no estúdio, recebi aqui no estúdio uma pastora e tal, não sei o quê, e aí ela falou assim: eu sempre tive sonho de entrar nessa igreja, mas eu nunca entrei porque é uma igreja de rico. Falei: poxa vida, eu lamento de você nunca ter entrado. Agora, que é uma igreja de rico, a senhora acertou em cheio. Nós somos ricos da graça de Deus. Nós servimos ao Deus que é dono do ouro e da prata.
Mas tem gente que, meu Deus do céu, isso é tão grave que ela não é feliz e ela se incomoda com quem é feliz. Ela não conquista e ela se incomoda com quem conquista. Já falei isso, é muito mais fácil se entristecer com quem está triste do que se alegrar com quem está alegre. O cara compra um carro novo, é incapaz de elogiar, pelo contrário, olha e diz assim: agora que vai ficar um ceboso mesmo, agora que vai ficar um metido. Já era metido andando a pé, agora de carro, então vai ficar insuportável. Agora, se esse mesmo camarada, Deus me livre e guarde, vai lá e bate com um carro num poste, chega com um carro amassado, ele é o primeiro lá e olhar e falar assim: ih, caramba, vai gastar um dinheirão de mecânico, hein? Meu Deus do céu, hein? Estava no seguro e que não sei o quê. Espírito de inveja, olho gordo. Agora, o pior nessa história, quando eu aceito isso sobre a minha vida, eu começo a ter vergonha de ser rico, eu tenho vergonha de prosperar, eu tenho medo de conquistar alguma coisa, afinal de contas, o que vão falar de mim? Mas você não ora buscando a prosperidade, quando a prosperidade vem, você fica constrangido. Eu não estou falando que é para você sair aqui sendo fútil, desfilando com coisas que você não tem condição de conquistar. Eu não estou falando que você tem que ser arrogante para ficar arrotando na cara dos outros as tuas conquistas, e nem estou falando para você ser desequilibrado, sabe, e viver por aparência, não. Mas se Deus colocar na tua mão, se alegre e celebre. E você que ainda não viveu essa situação, ao ver alguém vivendo essa situação, se alegre com essa pessoa, tenha a mente sarada, seja como Raabe. Agora eu vou ficar trancafiado aqui com medo, tentando me justificar? Não. Quando eles chegarem aqui, eu vou conversar com eles e eu vou dizer: eu quero servir a esse Deus, eu quero seguir a vontade dele, porque se ele operou através da vida de vocês, talvez ele tenha misericórdia da minha vida e opere também através da minha vida. E a história de Raabe me mostra que ela estava certa, porque quando um pecador se rende, Deus transforma a vida dele. E olha que a transformação, na vida de Raabe, ela foi profunda, porque o nome Raabe significa arrogante. Ela era prostituta, só que dentro de Jericó, nos dias de Raabe, não era simplesmente uma mulher que vendia o seu corpo, mas nós estamos falando de uma líder de um culto pagão. A prostituta era relevante. Se você for ler o contexto aqui, você vai saber que até o rei sabia dela. Até o rei conhecia ela. O rei vai conhecer uma prostituta? Não, era uma mulher que tinha algumas coisas a perder. Só que aquilo que ela tinha a perder não significava nada perto daquilo que ela entendia que tinha a ganhar. O diabo quer que você se prenda a algumas coisinhas que são tão irrelevantes, que são tão insignificantes. Ele quer te prender àquele mundinho ali, ó. Mas se Deus hoje quebrar essas cadeias, você vai se abrir para o novo. Oh, meu Deus! Fala aí para o teu irmão, diga assim: vem novidade de vida para você. Novidade de vida. Deus tem coisas novas. Escute, Jericó ficava abaixo do nível do mar. Eu não sei te precisar quanto, mas se você der um Google aí, colocar aí na internet e tal, faça isso depois, você vai descobrir o quanto Jerusalém está acima do nível do mar e o quanto Jericó está abaixo do nível do mar. Quando a gente vai, por exemplo, para Israel e que a gente desce de Jerusalém a caminho do Mar Morto, a gente passa por Jericó. Jericó, né, já é próximo ao Mar Morto, e o Mar Morto é de fato o lugar mais baixo da terra. E quando você desce, né, mesmo você estando num ônibus com ar-condicionado, fazendo um trajeto lento, com uma pista muito bem pavimentada e tal, você sente aquela pressão no teu ouvido, porque você vai descendo. Eu estava me lembrando disso, sabe, e o Espírito Santo ministrou ao meu coração, que não adianta nada eu ser bem sucedido, não adianta nada eu ter conforto, eu ter dinheiro, não adianta nada eu ter uma estrutura gigantesca à minha volta se eu estou embaixo. Raabe entendia isso. Não, eu preciso estar em cima. E é melhor
você ter menos estrutura em cima do que ter muita estrutura embaixo. Tem muita gente que está ganhando muita coisa, mas não tem uma família abençoada. Tem muita gente que tem uma mega estrutura, mas não consegue dormir a noite toda. Porque é fortificado, mas está embaixo. Agora, tem gente que não tem essa estrutura toda, mas está em cima, dorme que é uma maravilha. É uma paz que excede todo o entendimento. É um sorriso, é uma alegria, é uma tranquilidade. Tem gente que tem aquele carrão, sabe, mas tem medo de sair e fica grilado com tudo e com todo mundo. Agora tem gente que sai de bicicleta, mas está com aquele fonezinho cantando louvor. Alguém olha e diz assim: parece até um maluco. Não, não é maluco não, é cheio da presença do Senhor. Hoje Deus quer inverter isso, sabe, queridos? Você que está doente da mente, talvez esteja uma estrutura toda à sua volta, mas doente da mente, lá embaixo em Jericó, irmão, o Mar Morto é calor, você sente falta de ar, é um lugar incômodo. A gente passa por Jericó, sabe, sabe, é uma cidade que não tem atrativo nenhum, e existe uma promessa, inclusive bíblica, dizendo: olha, Jericó a partir de hoje vai ser maldita, e quem tentar construir ela de novo vai ser maldita. Vai ser maldito, sabe, um lugar igual. Então não adianta nada você ter riqueza, mas está no lugar errado, não está no centro da vontade de Deus, não está vivendo o melhor de Deus. Então é melhor ter pouco, mas estar em Deus, do que ter muito e não ter a presença do Senhor. Deus hoje quer colocar você no lugar de pastos verdejantes, de águas tranquilas, de refrigério para a tua alma. Seja curado na tua mente, uma mente tranquila. Aí alguém diz assim: pastor, mas o senhor não está entendendo, eu perdi a minha esposa. Mas não perdeu a presença do Senhor. Pastor, não, mas meus filhos saíram de casa, eu sei que está doendo, mas Deus está com você. O Deus que permitiu eles saírem, pode fazer eles voltarem. Há uma frase que eu gosto sempre de falar: eu posso ter tudo, se eu não tiver Deus eu não tenho nada. Agora eu posso não ter nada, se eu tiver Deus eu tenho tudo. Tudo. Raabe, ela de repente entendeu: não, calma aí, existe uma confusão aqui de prioridades. O meu tudo não é nada. O meu tudo, sabe, eu sou, responsável por um culto pagão, eu sou uma prostituta famosa. Todo mundo que entrava em Jericó passava pela casa de Raabe. A casa de Raabe ficava no muro. Aí alguém: como assim, pastor, ficava no muro? A gente está falando de um muro da largura desse altar. A gente está falando de um muro que 2 carros passavam. Carros de bois passavam em mãos contrárias, né? E a casa de Raabe ficava em cima do muro. As pessoas entravam pela cidade e passavam pela casa de Raabe. Bem sucedida, tinha dinheiro, uma mulher atraente, uma mulher desejada. Suja, triste, usada. Podia se conformar com isso. Agora eles vão vir, vai matar todo mundo, eu vou ser a primeira a morrer, minha casa está no muro. Eu não sei como é que eles vão matar a gente. Se for na lança, eu vou ser a primeira a ser atingida. Se derrubarem um muro, minha casa vai cair. O que eu sei é que eu sou a primeira a morrer. Pronto, vou esperar a morte. Não, senhor. Ela é tão ousada que ela chama os espias e ela diz assim: olha, eu quero, porque, só para te contextualizar, a Bíblia diz que Josué envia espias para olharem Jericó. E quando esses espias chegam, ela chama os espias e ela diz assim: eu vou ajudar vocês, vou esconder vocês do rei, porque eu sei que vocês estão espiando aqui a terra, mas quando vocês vierem dominar Jericó, poupa a minha vida e poupa da minha família também. Porque quando você tem a mente sarada, você não só se preocupa com você, mas você se preocupa com quem está perto de você. Você não só trabalha para conquistar para você, mas você conquista para quem está perto, com quem está perto. Porque quando tem gente com a mente cauterizada, se ela vence na vida, ela quer mais pisar nos outros. Irmãos, a Bíblia ela não é clara sobre isso, mas pensa comigo. Se você achar que é uma viagem total da minha mente, você dá uma deletada. Mas pensa comigo. Uma mulher prostituta, você acha que o pai batia a palma para ela? No estado normal, você acha que a mãe batia a palma para ela?
Se bobear, era uma mulher que não tinha o carinho do pai e da mãe. Talvez uma mulher humilhada, inclusive, pelo pai e pela mãe. Uma mulher desprezada pelos irmãos. Mas na hora que Deus sara a mente dela, ela diz assim: eu quero que vocês me livrem e livrem a minha família. Irmão, se fosse outra, ele diz assim: me livra, mas uma coisa que eu te peço, se vê meu pai, mata ele. Se vê minha mãe, joga ela fora. Porque não adianta nada você vir quarta-feira aqui buscando saúde para a tua mente, pensando em vingança. Não adianta nada você achar que saúde para a mente é só ter a bênção para você. Não, é a bênção. Você é sacerdote, há muito tempo deixou de ser só para você. A Bíblia diz que Deus nos chamou como nação santa e sacerdócio real. Sacerdote cuida do outro. Sacerdote adora pelo outro. Sacerdote queima incenso pelo outro. Sacerdote sacrifica pelo outro. Quem é sacerdote aqui? Diga amém. Então não adianta nada você ter a mente sarada só para você. É mente sarada para cuidar daqueles que estão à sua volta. É o equilíbrio. Deus está te dando equilíbrio. Quantos recebem esse equilíbrio aí? Digam amém. Hoje eu estava participando do debate da Rádio Melodia. O tema foi inclusive assim, me pegou meio de surpresa. Você consegue compreender o tempo? Esse era o tema. E não tinha nenhuma explicação. Eu fui, Senhor, me ajuda aqui. E aí o caminho natural, a gente vai logo, para o Kairos e para o Cronos. Kairos, tempo de Deus. Cronos é o tempo do homem. E o Espírito Santo falou comigo claramente, e eu comecei a fazer uma aplicação prática, buscar no meu laboratório de experiências. Para você tentar entender o Kairos, você precisa confiar. Porque um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Se Deus disser para você assim, não faz agora, faz daqui a 1 ano, você vai ter que confiar que Ele está com a razão. Certo? E para você entender o Cronos, ou pelo menos para você tentar administrar o Cronos, equilíbrio. Como assim, pastor? Deus criou o mundo em quantos dias? 6. E no 7º, o que Ele fez? Descansou. Ele se cansa, irmãos? Você acha que Deus se cansa? Então por que Ele descansou? Para ensinar a gente. Para dizer assim, você pode fazer muita coisa em 6 dias, mas no 7º para, porque senão o carro vai bater motor. Para você administrar o Cronos, você tem que ter esse equilíbrio. Não podia ser só dia. O sol não podia estar raiando agora. De repente alguém ia dizer assim, isso é maravilhoso. Maravilhoso? Meu Deus do céu. Imagine, como é que a gente ia conseguir renovar? Como é que a gente ia conseguir chegar a dizer assim, amanhã vai ser melhor? Porque não ia ter amanhã, ia ser só hoje. O tempo todo. A gente ia viver, sabe, ladeira abaixo. Mas Deus é infinito em misericórdia, que Ele ajeitou tudo, sabe. Ele fez a terra dar uma volta em torno do seu próprio eixo, né, fazendo 24 horas. Ele fez a terra fazer uma volta em torno do sol, estabelecendo 365 dias. Tudo cronometrado para a gente ter hora de calor mais ou menos, hora de frio mais ou menos. Aí você tem dia, você tem noite, aí você consegue chegar à meia-noite e falar assim, Senhor, abençoa o meu dia amanhã, e aí o próprio Deus vem e endossa isso, dizendo, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aí você chega no dia 31 de dezembro e diz, não, 2022 vai ser melhor, era para ser uma coisa só. Não, mas é Deus estabelecendo um ponto de renovo, e Ele mesmo endossa isso, dizendo, os meus olhos estão sobre a terra, desde o primeiro dia até o último dia do ano, mostrando para a gente que é cíclico. Existem ciclos que são estabelecidos, Deus cuidando da gente para a gente não se perder. E aí quando você começa a entender, você vai dando equilíbrio para o teu Cronos, você vai dando equilíbrio para o teu tempo, você vai começando a entender, vai entendendo que tem coisa que dá para fazer hoje, tem coisa que eu não vou ficar me debatendo, tentando fazer hoje, se eu vou fazer só amanhã. Tem coisa que você vai entender, dá para fazer esse mês, tem outras não, só mês que vem. E alguém vai dizer assim, como é que você tem essa paz? Eu tenho essa paz porque eu submeti o Cronos ao Kairos. Eu submeti o meu tempo ao tempo de Deus. O que dá para eu fazer, eu faço. O que eu não consigo fazer está nas mãos do meu Pai. Oh meu Deus. Eu estava no debate falando sobre isso. E tem a ver com o que eu estou pregando, tem a ver com saúde. Irmãos, o mal desse século é a ansiedade. São doenças da alma, depressão,
Sabe, gente acelerada. Tempo é dinheiro, tempo é dinheiro. Uma vez, sabe, eu estava orando por um rapaz, ele estava todo cheio de alergia. Ele sentou, ele falou: pastor, é rápido, porque eu tenho que trabalhar. Eu falei: é por isso que tu está cheio de alergia. Tudo para você tem que ser rápido. Eu sei que todo mundo tem que trabalhar, mas você precisa respeitar o teu limite, senão tu pifa. Você tem que pegar o teu tempo e colocar na mão do Senhor um pouquinho. Existem pessoas que não entendem, mas descansar é o nosso trabalho. Nosso objetivo tem que ser isso: descansar. Existe uma diferença entre descansar e ser descansado. Não é para ser descansado. Descansado é aquele que 1h está lá na rede, alguém pergunta assim: não vai trabalhar não? Ah não, hoje eu preferi ficar aqui. Não. Isso é ser descansado, isso é ser preguiçoso. E a Bíblia diz para a gente olhar para a formiga dar um baile na gente, né? Vai ter com a formiga preguiçoso. Ser preguiçoso não é projeto de Deus. Agora descansar é projeto. E pastor, como é que a gente descansa? Vindo para a igreja. Eu venho para a igreja, irmão, não estou nem aí, quero só adorar o Senhor. Pastor, mas o problema resolveu? Não, mas está na mão do Senhor. Eu vim aqui para adorar e eu não vou me oprimir. É hora da gente começar a deixar o diabo endemoniado. É para você deixar o diabo perturbado, possesso. Como, pastor? Adorando em meio à guerra, adorando em meio à luta, adorando em meio à prova. Isso é descansar. Isso é descansar. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais... Vamos ficar de pé.